iniciar a gravação aqui, né? Aí eu vou compartilhar os slides e vocês me falam se está dando para ver aí na tela de vocês. Tá todo mundo conseguindo ver os slides aí? Tá, beleza, obrigado. Bom, então aí é o mesmo esquema de sempre, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, quiser fazer uma pergunta, pode mandar pelo chat, pode abrir o microfone e ficar à vontade aí. Eu escolhi um tema aqui que não está tão em alta nas últimas semanas, mas eu vi que teve uma reunião do governo brasileiro para discutir sobre isso com o governo americano. E aí, como acabou não tendo tantas notícias assim na mídia nos últimos dias, aí eu resolvi falar da questão do 5G no Brasil. Vou explicar um pouco o que é o 5G, qual que é a polêmica a respeito disso. Vou falar também daquelas prisões que teve dessa semana do ex-deputado Roberto Jefferson, aquele mandado de busca na casa do cantor o Sérgio Reis, falar um pouco também da situação do Afeganistão, e vai ser mais ou menos sobre isso a aula de hoje. Aí, caso alguém queira falar alguma coisa, fica à vontade. Vou começar aqui explicando o que é o 5G, né? É uma tecnologia de quinta geração de internet móvel, que tem maior alcance e mais velocidade, e promete meio que uma revolução em várias áreas ali, né? Essa nova rede, o 5G, ele permite a interconexão entre os equipamentos, né? Com aquela chamada internet das coisas, que possibilita a gente acessar alguns produtos inovadores e algumas utilidades domésticas também, né? Então, com essa interconexão de diversos outros equipamentos, a gente pode, por exemplo, automatizar a nossa casa, automatizar uma indústria, né? Através do seu celular, você vai conseguir, talvez, comandar vários aparelhos da sua própria casa, né? Máquinas também. Ela é uma tecnologia de internet móvel que vai possibilitar o uso desses celulares e gadgets também que não são conectados no Wi-Fi, né? Às vezes tem algum aparelho na sua casa que não tem uma conexão, por exemplo, alguma televisão que não é smart, mesmo assim você vai conseguir controlar ela através do 5G, né? Porque é meio que uma conexão interna ali entre esses aparelhos. E aí esse aparelho 5G vai possibilitar um melhor tempo de processamento também, de download e upload de coisas, né? Às vezes você quer baixar algum vídeo ou enviar algum vídeo, né? Para um amigo ou para o YouTube, alguma coisa do tipo. E isso vai trazer uma maior velocidade na transferência de dados, né? Por segundos e até uma economia no consumo. Então, provavelmente as baterias dos aparelhos vão começar a durar mais. A promessa é que a economia seja de cerca de 90% no consumo de energia dos aparelhos, né? Que é muita coisa. E essa capacidade de dados, de transmissão de dados do 5G é muito avançada, muito mais do que o 4G. Então, pode chegar a ter milhares de equipamentos que estão interconectados numa mesma rede ali e serem operados remotamente, de forma segura. Como eu falei, às vezes, pelo seu celular você vai conseguir controlar diversas máquinas, diversos aparelhos que hoje em dia não é possível, né? Uma rede Wi-Fi, por exemplo, não tem essa capacidade de suportar tanta conexão assim, porque às vezes, quando tem muita gente conectada na mesma rede, a rede começa a ficar lenta, começa a travar, né? E dificulta o acesso das pessoas na mesma rede ali. Então, isso ajudaria a indústria 4.0, que é a indústria que a gente tem hoje em dia, com essa automatização, né? Usando robôs na construção de carros, televisões, celulares, e também na chamada internet das coisas, como eu falei. Um exemplo aqui, às vezes as pessoas quando vai sair de um show, né? E aí tem muita gente ali no lugar, muita gente tenta se conectar na internet para pedir um Uber, alguma coisa do tipo, e a internet começa a ficar sobrecarregada, né? E mais lenta ali naquela região. E dificulta quem quer ter acesso a esse veículo, né? Ou a esse aplicativo. E o 5G isso não ocorreria, porque poderia ter milhares ou até milhões de equipamentos conectados na mesma rede que ela não iria travar e ainda ia economizar o consumo de energia. E num país continental como é o Brasil, né, ia aumentar o raio de cobertura, porque
muitos aparelhos poderiam ser conectados à mesma rede e a internet chegaria nas áreas rurais, nas áreas industriais, que hoje ainda não tem internet nessas regiões no nosso país, né? Então, o 5G ele é muito aguardado ainda pelas empresas brasileiras e vai levar uma aceleração e um avanço também na digitalização do Brasil rumo a essa indústria 4.0, essa indústria robotizada, né, que usa tecnologia para a fabricação dos produtos que a gente tem hoje em dia, né, e vai contribuir também para a automação e integração de algumas tecnologias, né, que tem inteligência artificial e robótica também. Com mais velocidade desse processamento, né, e não tem a necessidade de estar conectado a nenhum cabo, nenhum fio, é possível aumentar a produtividade. Então, vai gerar melhores resultados e trazer maior competitividade para o nosso mercado. Então, um exemplo aqui que eu coloquei é que no agronegócio, por exemplo, a gente poderia ter milhares de máquinas, né, conectadas, colheitadeira, sistema de irrigação, tudo no mesmo sistema ali de internet, às vezes controladas por um único aparelho, tudo automatizado, e isso ia aumentar muito a produção, né? Porque aqueles produtos seriam irrigados na hora certa, eles seriam colhidos na hora certa, e assim teria uma maior produtividade, ia melhorar o nosso agronegócio, né? Dar mais dinheiro para o Brasil. Então, seria uma vantagem usar o 5G também nessa área, tanto industrial como na área do agronegócio. E aí, para implantar o 5G no Brasil, como quase tudo, tem um pouco de burocracia, né? Não é simplesmente saiu a tecnologia e já começa a ser usado aqui. Para ter o 5G aqui, a gente vai ter que fazer um leilão das faixas de frequência em 5G para alguns investidores de fora que queiram fornecer essa tecnologia. E aí o processo dessa licitação, né, para alguém ganhar essa licitação e começar a fornecer o 5G aqui, ele é feito pela Agência Nacional de Telecomunicação, que é a Anatel, e eles enviaram uma proposta recentemente, né, com o edital do leilão, para o Tribunal de Contas da União dar uma analisada ali para ver se vai liberar esse leilão ou não. E a Anatel estima que o 5G pode ser usado no Brasil amplamente, né, assim, no celular de todo mundo, em 2022. Então, estaria até que bem próximo, né, no ano que vem. Só que a maioria dos aparelhos que a gente tem hoje em dia, ele não suporta a tecnologia 5G, né? Então, levaria um tempo até o pessoal ir trocando de celular para poder conseguir usar essa tecnologia em larga escala, né? E além também de explorar essa oferta de 5G, o vencedor do leilão, né, a empresa que ganhar o direito de comercializar o 5G aqui, ela vai ter que investir na implementação de rede de fibra ótica na região norte, porque é um lugar onde praticamente não tem muita internet, né, de difícil acesso por conta dos rios e das matas, né, o pessoal às vezes mora numa região que é meio alagada ali, então é difícil chegar à internet ali, e também vai ter que investir na construção de rede privada para a administração pública federal e no atendimento com tecnologia 4G também, justamente para essas populações não ficarem meio que desassistidas ali, né? Então, o 5G, hoje em dia, ele está disponível em mais ou menos 34 países, né? Ainda é uma tecnologia nova e a maioria dos países que ele está disponível são países ricos, né? De primeiro mundo, então, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Suíça, Finlândia, Japão, China, Taiwan, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Kuwait, Austrália, Noruega, Alemanha, alguns exemplos aí que eu coloquei da onde o 5G está disponível. A Coreia do Sul foi o primeiro país a lançar o 5G comercialmente, em 2019, então já faz um tempo aí. E muitos desses países eles são interessados em ganhar essa concessão do governo brasileiro, né, para poder vender o 5G aqui. Só que a polêmica que gerou em relação a isso é que os Estados Unidos estavam preocupados caso a China ganhasse essa concessão, porque isso meio que representaria um risco para a segurança dos outros países, né? Uma vez que, como eu acho que eu já expliquei isso em alguma outra aula, que as empresas chinesas, ou elas são estatais, né, ou elas são empresas do governo mesmo, ou ela tem alguma ligação com o governo da China. E aí a preocupação é que as empresas que pegam os nossos dados, né, como o Google, por exemplo, você está navegando ali, ele sabe tudo que você está pesquisando, às vezes até o que está falando, e aí
caso às vezes uma empresa chinesa também captasse esses dados, eles seriam compartilhados com o governo chinês, né? Não ia ficar só numa empresa. Então, esse assunto chegou a gerar muita discussão e até gerou a demissão do nosso antigo ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é esse cara aqui, acho que todo mundo já deve ter visto ele alguma vez aí nos jornais. E a saída dele aconteceu justamente porque ele começou a acusar, né, pelo Twitter, uma senadora, a Cátia Abreu, de fazer lobby ali com a China a favor do 5G deles. Então, o lobby mais ou menos é quando alguma empresa ali não contrata, mas tenta pagar alguma coisa para algum deputado ou senador para ele ver se passa uma lei ou favorece uma licitação para aquela empresa ter o direito de vender alguma coisa no nosso país, né? É daí que vem muitos casos de corrupção. Então, o ex-ministro acusou a senadora de fazer esse lobby, né, de tentar favorecer o 5G da China, ao invés de se preocupar com vacinas, alguma coisa desse tipo. E aí acabou gerando muita polêmica e ele acabou sendo demitido, né? Hoje o ministro das Relações Exteriores é outro. E fato é também que alguns países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Austrália, e até o Japão, bloquearam a adesão do 5G por meio de empresas chinesas. Então, nesses países, a China não pode participar do leilão ou fornecer algum equipamento para vender esse 5G para eles, né? Foi proibido. E o principal argumento para eles proibirem isso é que as companhias armazenam os dados importantes e isso poderia meio que ser usado de base para espionagem chinesa, né? Cyberataque, alguma coisa desse tipo. Até o momento, no Brasil, as negociações do 5G são meio que só especulações, né? Ninguém sabe quanto que esse leilão vai acontecer de verdade, né? Quando essas empresas vão tentar realmente fornecer o 5G para cá, também não sabe se vai proibir a China ou não nesse leilão. E a única declaração que o presidente deu foi que quem vai decidir essa situação vai ser ele. Então, a gente não sabe direito o que vai acontecer. Pode ser que no dia ele aceite a China, como pode ser que não também, né? Geralmente é meio imprevisível. Aí eu coloquei alguns links aqui, explicando um pouco o que é o 5G, né? Dessa polêmica da demissão do ministro e dessa relação da China com a proibição dos países dela fornecer essa tecnologia, né? Aí é isso, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Senão, a gente vai para o próximo tema aqui. Tranquilo? Beleza, então. Bom, então... Certo. Tá, a Gabriela falou que tá tudo certo também. Bom, então é isso. Aí depois, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade aí. Acho que também a coisa que mais apareceu na mídia nessa última semana foi a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, né, e a busca e apreensão na casa do cantor Sérgio Reis, que as duas foram ordenadas pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF. Então, aqui eu vou explicar um pouco por que isso aconteceu com eles, né? E como que está meio que a situação dos dois ali. O ex-deputado, Roberto Jefferson, que foi uma figura famosa ali no começo dos anos 2000, porque ele que participou também e delatou o Mensalão na época do governo Lula, né? Então, ele acabou ficando bem famoso. Depois de um tempo, ele teve alguns problemas de saúde, não virou mais deputado, e hoje em dia ele é ex-deputado, mas ainda participa da política ali. E aí ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal. Não é uma condenação nem nada, é só uma prisão quando alguém representa algum risco para alguma coisa, né? No caso ali, o ministro do STF entendeu que ele representava um risco às instituições democráticas, né? Por conta das falas que ele estava fazendo, né? As instituições como o STF. E ele está acusando esse ex-deputado de participar justamente de uma suposta milícia digital para fazer ataques tanto ao Supremo Tribunal Federal como ao TSE ou até a figura dos ministros mesmo. E essa organização criminosa teria sido montada principalmente para atacar o pessoal nas próximas eleições, né, do ano que vem. O ex-deputado ele também é presidente de um partido, que é o PTB, e ele teve esse pedido de prisão feito pela própria Polícia Federal e atribuiu a ele essa participação nessas milícias digitais ali.
que teriam feito esses ataques a essas instituições e ao STF, principalmente, como eu falei. E além da prisão também, né, que está preso até hoje, apesar dele ter tentado colocar algum habeas corpus para sair, acabou não conseguindo. O Alexandre de Moraes também determinou a busca e apreensão nas mesmas acusações para o cantor Sérgio Reis, porque ele também decidiu por uma ordem de restrição ao Sérgio Reis para que ele não compareça ali perto da Esplanada, né, em Brasília, principalmente por conta das supostas manifestações que eles estão falando que vai ter no dia 7 de setembro, e a alegação para essa busca e apreensão é a mesma coisa, porque o Sérgio Reis fez algumas declarações que meio que incitariam ali a violência ou algum crime contra o STF, né, ou contra as instituições em geral, e aí isso foi gerando muita polêmica, né, muitas pessoas foram divulgando, e ele resolveu fazer essa busca e apreensão para ver se ele tinha algum envolvimento com essas supostas milícias digitais aí, que seriam uma organização criminosa. O ministro também solicitou que o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube bloqueiem as contas dos investigados, né? E no caso do Sérgio Reis, ele é um cantor famoso, provavelmente deve ganhar dinheiro com essas redes sociais, então os advogados dele meio que estavam entrando ali para dizer que isso era uma forma de trabalho dele, né? De sustento, que não poderia ser retirado assim, sem ter um processo, né? Só numa canetada já ser retirado. Mas até agora o ministro ainda não se manifestou sobre isso. E aí essas operações ocorreram por conta de algumas declarações, que eu coloquei um exemplo aqui, né? Na verdade, vários, que foram falas do cantor, né? O Sérgio Reis, que nessa daqui ele diz que é uma coisa séria, um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Queremos dar um jeito e movimentar esse país, salvar o nosso povo. Estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria, para que o governo e o exército tomem posição. Até essa primeira frase aqui até que não teria problema, né? Essa segunda aqui, já envolvendo o exército, até que passaria, né? Por ser também um senhor de idade, mas o problema maior mesmo foi essas duas últimas frases aqui, que ele diz que dia 8 vamos ao Senado, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do STF, e não é um pedido, é uma ordem, e aí se não cumprir em 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país, já está tudo armado e o país vai parar. Então, o ministro do STF entendeu essas últimas duas frases aqui como se fosse uma ameaça, né? Meio que querendo pressionar alguma coisa, e é claro que em 72 horas o Congresso não ia conseguir aprovar o voto impresso, que já foi rejeitado, e nem tirar todos os ministros do STF, né? Então, isso daqui é meio que uma coisa impossível, isso não ia acontecer. Então, tecnicamente, como todo mundo sabia que isso não ia acontecer, então ele meio que certamente ia parar o país ali, né? Então, por isso que o ministro determinou essas buscas e apreensão aí, e que ele não pode comparecer nessas manifestações que estão previstas para o dia 7 de setembro. E aí, vale lembrar também que tem um deputado federal que continua preso em circunstâncias parecidas, que era eu nem coloquei foto dele aqui, mas acho que vocês devem lembrar, foi no começo do ano, o deputado Daniel Silveira, é um cara alto, assim, careca, que era policial, tem até um vídeo dele se recusando a pôr máscara lá na delegacia, alguma coisa do tipo assim, e ele está preso até hoje, porque ele também fez algumas ameaças ao STF, e está tendo até um processo de cassação do mandato dele por conta disso, né? Vai até perder o cargo e pode continuar preso. E aí, eu coloquei o link aqui de uma matéria da BBC, que é bem interessante, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre essas prisões, sobre o Roberto Jefferson e o Sérgio Reis. Aí, caso alguém queira dar uma olhada depois. E, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar também, senão eu vou para o último assunto aqui. Bom, já que ninguém se manifestou aí... Pode passar para o próximo. Tá, beleza. Eu vou falar aqui, então, rapidamente, né, porque na última semana eu já tinha falado da situação ali do Afeganistão, né, que o Talibã tomou conta da região ali.
depois de quase 20 anos que os Estados Unidos estavam tomando conta do Afeganistão, eles acabaram voltando e ainda pegaram as armas que estavam com os militares americanos, né? E tem uma previsão para os Estados Unidos retirar todas as tropas. E o Joe Biden decidiu manter essa retirada das tropas americanas, mesmo com toda a confusão que isso gerou. A única coisa que ele chegou a cogitar ali era estender um pouco, demorar um pouco mais para tirar essas tropas, né? Então, essa retirada ela está sendo meio descoordenada ali pelo governo Joe Biden, está dando muito problema, e justamente por isso ele cogitou estender o prazo final para as tropas americanas saírem do Afeganistão. E ele tentou meio que persuadir ali o público americano e os seus aliados internacionais também, porque está sofrendo muita crítica, não só da população interna do país, como de alguns outros líderes, né, do Reino Unido, da Europa em si, por conta dessa retirada das tropas que foi meio que precipitada ali e inevitavelmente ia resultar nessas cenas meio que caóticas ali que está todo mundo vendo. E aí, inclusive, fizeram até uma pesquisa aqui no domingo pela uma rede americana que chama CBF, que o presidente está tendo uma avaliação negativa, né, dos americanos, chega de 74% desaprovam a forma como foi feita essa retirada das tropas, né, muito rápida e saindo ali do local, deixando as armas com o exército do Afeganistão, e o exército não conseguiu conter o Talibã, e o Talibã acabou pegando todas as armas, né, os tanques. Se eu não me engano, tem até avião lá, que era dos Estados Unidos e agora está na mão desse grupo terrorista, né? E aí ele está meio que prejudicado ali pelos números, né? Está sendo criticado inclusive por gente do próprio Partido Democrata, né? Que é o partido dele. Como eu falei, ele está sendo cobrado pelos aliados europeus, só que ele ainda não se deu ali por vencido, está meio que inflexível e falou que já passou da hora de sair da guerra, que essa guerra perdeu o sentido depois que mataram Osama Bin Laden, que já foi há mais de 10 anos, e que ele vai retirar as tropas de lá. O Talibã disse que não aceita essa extensão do prazo para tirar as tropas, que deve ser mantido até dia 31 de agosto, né, desse mês, e se ele não tirar as tropas americanas até o dia 31, o Talibã falou que vai começar a fazer uma retaliação, né? E a retaliação deles, todo mundo já sabe como é que é, né? Vai ser matando gente, muito provavelmente. Então, o Joe Biden está meio com esse problema aí na mão, né? Um baita problema que talvez ele mesmo tenha gerado, tirando as tropas desse jeito. E o futuro ninguém sabe, né? Já tem gente até cogitando impeachment o presidente, falando que ele não teria uma saúde mental muito boa por conta da idade avançada, mas até agora ainda não decidiram como que vai ser feito. E aí, caso surja alguma coisa nos próximos dias ou semanas, aí eu trago aqui para a gente. Mas, por enquanto, é isso. Aí, caso alguém tenha uma dúvida, a matéria de hoje era essa. Já são 8 horas ainda, daqui a pouco vocês têm outra aula aí. E é isso, caso alguém... Nenhuma dúvida. Tranquilo? Bom, ainda bem. Certo. Bom, então é isso. Eu vou parar o compartilhamento aqui. E aí, agradeço a presença de todo mundo aí. Vou postar o vídeo, né? Depois para quem queira rever ou quem não pôde ver a aula. E espero todo mundo aí na semana que vem, na segunda-feira, para outra aula de atualidades, né? Então, boa noite aí para todo mundo e bom resto de semana aí. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.